nosso quadro de entrevistas, iremos falar sobre alimentação e alimentação saudável. E para isso convidamos uma nutricionista, a doutora Yumi Kuramoto. E ela é nutricionista pediátrica. Seja bem-vinda, Yumi. Muito obrigada pelo convite, Ana Clara. Então vamos começar. Vou fazer algumas perguntinhas para a senhora. Está preparada? Estou preparada, vamos lá. Então vamos lá, então. Quais são os principais nutrientes que as crianças e adolescentes precisam diariamente para o desenvolvimento físico e cognitivo? Então, eu considero a infância e a adolescência a época que o ser humano mais necessita de nutrientes. Porque é nessa fase que o ser humano ele está se formando, né? Então, o tanto que a criança cresce para chegar na fase adulta, tanto em estatura quanto o cérebro dela. Então, essa fase é essencial que todos os nutrientes estejam presentes na alimentação das crianças. Então, como garantir uma criança ou um adolescente que esteja comendo de forma equilibrada, mesmo com uma rotina bem agitada? Então, a gente precisa ter todos os grupos de nutrientes em cada refeição. Então, garantir que a criança tenha um prato colorido, um prato cheio de verduras, frutas nos lanches, isso vai garantir com que ela receba todos os nutrientes necessários. E quais são esses grupos de nutrientes? Nós temos os carboidratos, as proteínas, as leguminosas, que são os feijões, entra o grão de bico, a lentilha, as frutas e as verduras. E como identificar sinais de má alimentação ou deficiência nutricional nessa fase da vida? Tem alguns sinais que a criança pode apresentar que a gente pode observar. Então, a criança que dorme mal, ela demora para pegar no sono, ela fica acordando durante a madrugada. A criança que tem dificuldade com a atenção, na concentração na escola, isso também é um sinal importante. A criança que apresenta alterações no exame bioquímico, no exame de sangue e também o peso ou a estatura inadequada, ou acima do peso ou abaixo do peso, isso a gente precisa estar atento. Mas antes desses sinais, é importante os pais observarem os pratos das crianças. Então, como que tá a lancheira, como que tá o prato, não deixe chegar a apresentar esses sinais para voltar a atenção para a alimentação. Observe antes, observe como estão essas refeições da criança. E qual tipo de lancheira você recomenda para as mães fazerem para os filhos? Eu sempre falo que a lancheira precisa ter 3 elementos, que é uma fonte de carboidrato, então um pão integral, uma tapioca, uma bolacha de arroz, uma fonte proteica, uma fonte de proteína, então pode ser ou um queijinho, ou um queijo cottage, um creme de ricota, um franguinho desfiado, e a fonte de frutas e a porção de frutas ou verduras nessa lancheira. Então pode mandar uma frutinha ou pode colocar um tomate, um alface nesse sanduíche com frango desfiado. Sempre precisa ter esses 3 grupos na lancheira. Tá, então, próxima pergunta. É possível substituir os ultraprocessados comuns no lanche escolar, como salgadinhos, bolachas recheadas, por opções mais saudáveis, sem perder a aceitação da criança? Com toda certeza, a gente pode fazer receitas saudáveis, bolinhos, alguma tortinha de legumes. Deve ser substituído. Não é recomendado ter esses alimentos ultraprocessados na lancheira das crianças. Então, nós precisamos substituir eles por receitinhas caseiras, comidinhas in natura, então uma castanha, uma fruta. Isso deve ser sempre presente na lancheira das crianças. Ok, então vamos para a próxima pergunta. E qual deve ser o intervalo ideal entre as refeições para crianças e adolescentes? A gente não tem um intervalo estipulado exato para todas as crianças. Isso vai depender muito da rotina delas. Então, avaliando como que é a rotina, se pratica algum esporte pela manhã ou à tarde, quais horários fica legal para a família, né? Introduzir ali um lanche, um almoço. Então, a gente precisa avaliar como é a rotina da criança
para a gente estipular esses horários, mas a gente não tem um horário fixo de intervalo entre as refeições. Mas quais são as refeições mais importantes para a criança? A criança ela precisa ter café da manhã, almoço, lanche da tarde e o jantar. Dependendo da rotina, a gente pode colocar um lanchinho a mais na manhã ou um lanchinho a mais à tarde, ou se ela sentir uma fome um pouquinho antes de dormir, mas nenhuma refeição muito grande antes de dormir, a gente pode colocar uma ceia. Então isso depende muito da rotina da criança e da fome da criança. E existe uma hora certa para cada refeição? Café da manhã, lanche, almoço, jantar, para garantir uma boa absorção dos nutrientes? Em questão de absorção, não muda. Mas então o que vai mudar é essa rotina da criança mesmo. E mais importante do que isso é respeitar os sinais de fome e saciedade da criança. Então, ver ali qual horário ela sente mais fome, como é a rotina dela mesmo. Então, assim, não tem um horário certo para absorção de nutrientes, não. Comer antes de dormir faz mal para as crianças e adolescentes? Qual o horário recomendado para a última refeição? A gente precisa ter um intervalo ali de 1h30, 2 horas entre o jantar e a hora de dormir, para que a criança tenha um sono mais leve, que ela durma mais tranquila, e também para não acontecer de ter um episódio de refluxo ali durante a noite. Então a gente precisa desse intervalo. E como lidar com a rejeição de certos alimentos saudáveis, como frutas, vegetais, legumes? A gente pode tentar aproximar, a gente deve tentar aproximar essa criança desses novos alimentos, para que comece a fazer parte da rotina deles. Então, pode levar numa feira, no supermercado, pode convidar a criança para fazer uma receita saborosa, que fique bonita, que fica atraente para a criança, com esses alimentos saudáveis. Então, sempre tentando introduzir a criança nesse contexto de alimentação saudável. E esses alimentos precisam estar presentes na rotina diária dessas crianças. Então, se não tem em casa, não vai ser do nada que a criança vai pedir para comer um alimento saudável. Um tomate, um alface, precisa ter em casa diariamente e ela precisa ver os pais consumindo esses alimentos também. Próxima pergunta. O que fazer quando a criança só quer comer doces ou fast food? Essa é uma pergunta que a gente precisa voltar a responsabilidade para os pais. Porque assim, a criança ela chegou com esse hábito de só querer comer esse tipo de alimento porque muitas vezes foi ofertado para ela com muita frequência. Então a gente precisa tirar esse hábito da oferta frequente desses tipos de alimentos. Os pais precisam falar para as crianças o horário e o tipo de alimentos de cada refeição, precisa explicar para elas e controlar mesmo, falar, olha, hoje não é dia, uma vez a cada 15 dias a gente pode comer o sanduíche, o fast food que a criança quiser, mas não com frequência e os pais precisam estipular esses limites quanto à alimentação também. E qual a melhor forma de introduzir os novos alimentos no dia a dia sem gerar resistência? Com muito respeito e com muita conversa, porque tudo aquilo ali é muito novo para a criança. Então a textura é nova, o sabor é novo, o alimento é muito novo para a criança. Então ela precisa acostumar com aquele novo alimento, tanto na boca dela quanto o hábito de comer diariamente essas frutas e esses vegetais. Então os pais precisam conversar com elas, a importância, quais são as experiências deles com esses alimentos. Então, como é o sabor, como é a textura, gerar curiosidade nas crianças para que elas tenham a atitude de levar o alimento até a boca. Então, a gente faz esse passo até gerar essa curiosidade, essa vontade na criança de comer esse alimento e a criança que tem que levar o alimento até a boca, na vontade dela, no tempo dela. Nada forçado. E existem receitas simples de lanches saudáveis que podem ser feitas em casa com as crianças? Com certeza, a gente pode fazer muffins de frutas, né? Então, muffin de banana, muffin de maçã com cacau, muffin de maçã com coco.
A gente pode fazer vitaminas com leite ou com iogurte, mais frutas, mais aveia. Podemos fazer também sorvetes e picolés saudáveis, que as crianças adoram. Tortinhas de legumes para incluir esses legumes na alimentação das crianças também. As pessoas acham estranho mandar legumes na lancheira, mas assim, se tiver numa tortinha, né, super bem-vindo. Tem gente que adora e as crianças também podem colocar esse hábito na vida delas. E qual o papel da família e da escola na formação de bons hábitos alimentares? Eu considero fundamental, porque escola e família é um ambiente que a criança está todos os dias. Então é ali que ela vai criar hábitos que ela levará para a vida adulta. Então a gente precisa na escola e em casa ter esse contato com o alimento. Ela precisa ver o adulto que ela tem, um espelho ali, né? Então a professora, os pais, as crianças se espelham muito nos adultos. Então essas figuras importantes precisam mostrar para elas que é saudável comer verdura, que precisa comer verdura, que precisa comer fruta, por que precisa comer esses alimentos. Então ali elas têm um espelho que elas vão levar para o resto da vida. E suplementos vitamínicos são recomendados para crianças ou adolescentes? E quando são necessários? Depende se a criança precisa de todos aqueles nutrientes. Então, antes da gente recomendar um suplemento para elas, seja multivitamínico ou de uma vitamina específica, a gente precisa avaliar como é a alimentação dessa criança, como estão os exames dessa criança. Essa criança realmente precisa de todos esses nutrientes? Então, tudo isso a gente precisa avaliar e avaliar também as doses. Não dá pra gente comprar um suplemento na farmácia e dar para todas as crianças. A gente precisa avaliar a necessidade de cada uma daquelas crianças. Quero agradecer pela sua entrevista. A TV Alegria está de portas abertas para você. Muito obrigada pelo convite. Por ser entrevistada por você, foi uma honra para mim. E se precisar de mim, estou por aqui. Para quem ainda tem mais alguma dúvida, você pode deixar suas redes sociais e seu contato, por favor? Claro. O meu Instagram é @yumi.kuramoto e atualmente eu estou atendendo na Clínica Mari, que fica no Ório. O telefone de lá é 3241-2535. Muito obrigada. Então, se alguém quiser agendar uma consulta com ela, é só entrar em contato. Espero todos vocês. Você quer mandar um beijo para alguém, deixar um recado? Vou mandar um beijo para todas as crianças e um recado para as crianças e para os pais que observem a alimentação das crianças, coloquem a alimentação deles como prioridade. Então, assim, é fundamental que a criança tenha uma alimentação saudável, sem ultraprocessados, sem doces em excesso. E para as crianças que estejam abertas a conhecer novos alimentos, a experimentar aquele mundo de cores que a gente tem. Então foi isso, pessoal. Muito obrigada. E acabamos por aqui nosso quadro de entrevistas. Até a próxima!